Esse é um dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Nós vamos trabalhar um tema hoje, nesta manhã, um tanto quanto controverso, mas a necessidade de conhecermos a palavra de Deus por completo. Antes de entrarmos no texto da meditação, eu quero ler o versículo em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro 5, 8. Diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Agora vamos para nosso texto da meditação, Ezequiel capítulo 28, dos versos 11 a 19. Ezequiel 28, 11 a 19. E o tema da meditação é a origem do mal. Muitas pessoas ficam, por falta de conhecimento, atribuindo a maldade a Deus, olhando aquilo que está acontecendo no planeta Terra e se perguntando por que Deus, se Ele é bom, permite, faz essas coisas. Então nós vamos ver hoje a origem do mal. E esse texto que nós vamos ler é um texto bem difícil para muitos. E também Isaías capítulo 14, 13 a 15, também é outro texto semelhante a este. Mas nós vamos, pela graça do Senhor, meditar, olhar, aprender aqui nesse texto, principalmente, exclusivamente de Ezequiel, acerca da origem do mal. O verso 11 e o verso 12, capítulo 28, Ezequiel diz: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então nós sabemos que a palavra, pela boca do profeta Ezequiel, não é dele essa palavra, é de Deus, é do Senhor. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe. Então uma palavra endereçada a um rei daquela época. E a grande pergunta aqui é se é exclusivamente para esse rei. Muitos atribuem esta palavra exclusivamente a Satanás, ao diabo. Então existem três maneiras de se interpretar. Primeira é que esta palavra unicamente é para o rei de Tiro. A segunda interpretação é que essa palavra é única e especificamente para Satanás. E a terceira interpretação é que esta palavra é sobre ambos, tanto o rei de Tiro como para Satanás. Então nós vamos ver aqui o que está acontecendo. Notem, irmãos, que muitas coisas foram construídas pela história. Por exemplo, certamente você já ouviu falar de Lúcifer, como sendo o nome de Satanás, do diabo, antes da queda. Porém, esse nome não existe na Bíblia. Esse nome foi uma interpretação e depois do latim se veio esse nome. Então, esse nome não existe. Também o nome que nós damos, atribuímos, ao maligno, como o diabo, Satanás, também não são nomes, não são substantivos, são adjetivos. O diabo significa acusador, enganador, caluniador. O Satanás significa adversário, opositor. Então mostra o adjetivo. Quando nós lemos ali no Salmo, capítulo 9, verso 5, diz assim: Repreende as nações, destróis o ímpio, e para todos sempre lhes apagas o nome. Então é interessante, existe uma linha de cristãos que gostam de dar nome para os demônios. Mas a gente vê nesse texto que Deus apaga o nome de todo o inimigo.
Então aqui esses nomes que são concernentes ao inimigo são adjetivos daquilo que ele é, daquilo que ele faz, não propriamente o nome dele. Então, pensando nisso, nós vemos também 3 tipos de pessoas: aqueles que não acreditam na existência do diabo. E não é só no mundo ateu. Muitos crentes evangélicos, pregadores, dizem que não, Satanás é uma invençãozinha, uma historiazinha para mostrar sobre o mal. Então eles não acreditam na existência de Satanás. Existe aquele outro grupo que atribui a Satanás tudo. Tudo é o diabo. Tudo. A pessoa pisa na bola e culpa o diabo. Então atribui tudo como sendo para Satanás. E existe o terceiro grupo, e eu quero estar nesse grupo, aqueles que conhecem a palavra de Deus sobre Satanás. Não vai buscar em outros lugares, em outras fontes. A palavra de Deus, a Bíblia, desde o início até o final, apresenta esse maligno, esse opositor, esse acusador, esse inimigo do povo de Deus. Então a Bíblia fala. Jesus enfrenta, logo no início do ministério, uma luta ferrenha contra Satanás. E por todo o ministério de Jesus, ele tem como uma das atividades dele a libertação de pessoas possessas por demônios. Então nós precisamos, amados, conhecer, saber quem é. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. O diabo, ele está nesse mundo e ele, entre aspas, reina, não como rei, mas como príncipe. Nós vemos Paulo falando que a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra Satanás e seus demônios. Então vamos conhecer através desse texto quem é o nosso inimigo e qual é a sua origem. Então, primeiro ponto, como era Satanás? Ali no versículo 12, a segunda parte, diz: tu és sinete da perfeição. Em outra versão diz: tu és modelo da perfeição. Então, antes da queda, o diabo, ele era um modelo da perfeição, coisa tremenda, né? Também diz, na continuidade, cheio de sabedoria. Nós vemos que ele era modelo da perfeição, como ele era cheio de sabedoria. E continuando ali, diz que ele era cheio, perfeito, em formosura. E no versículo 13 diz que ele era coberto de pedras preciosas. E aí vem uma relação de pedras preciosas na segunda parte do versículo 13. Então esse era antes da queda, antes de ele se tornar mal, antes de ter a origem da maldade, ele se apresentava, ele era assim. Onde que ele estava? Nosso segundo ponto. No início do verso 13 diz: estavas no Éden, jardim de Deus. Então aqui, amados, nós vemos que não está se tratando única e exclusivamente do rei de Tiro, porque o rei de Tiro não estava no Éden. Quem que estava lá no Éden? No jardim da criação? Adão e Eva e Satanás, que veio ali na forma de serpente. Então ele estava ali no Éden, e no verso 14, na parte B, diz: permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Olha só que tremendo. Ele estava no monte santo de Deus, ele estava com Deus. Aí se encontrava Satanás antes. Quem era Satanás? Tudo isso que eu estou falando é antes, tá? Quem era Satanás? Na terceira parte do verso 13, diz: no dia em que foste criado. A primeira coisa que a gente vê aqui é que ele foi criado. Então ele teve o início.
Ele não existiu sempre. Ele não é como Deus. Deus sempre existiu. O diabo, ele foi criado. Segunda coisa que a gente vê quem era Satanás, no verso 14 diz que ele era um querubim da guarda. Tu eras querubim da guarda, ungido. Olha que coisa, ungido. E te estabeleci. Ele foi formado, criado por Deus, numa posição de destaque. Nós sabemos que há uma hierarquia na criação de Deus. Tem os anjos, tem os serafins e os querubins. E este ser criado por Deus, ele era querubim da guarda e ungido. Não era pouca coisa. Ele tinha uma posição de destaque ali na presença de Deus no céu. E também no verso 15a diz: perfeito eras nos teus caminhos. Ele era perfeito no andar dele, desde o dia em que fosse criado. Ele não só era perfeito, mas como andava de maneira perfeita. Então este era Satanás antes de entrar o mal no coração dele. Bom, então nós vimos aqui como era Satanás, onde estava Satanás, quem era Satanás, e agora vamos ver o ponto 4, o que fez Satanás. Verso 15b. Perfeito era nos seus caminhos desde o dia em que foste criado, até que, essa expressão que muda tudo, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade fala de falta de lei. Iniquidade é pecado. Ele pecou, ele infringiu a lei. Lei dada por próprio Deus. No verso 16 fala outra coisa que ele fez. Na multiplicação do teu comércio, nós vemos que Satanás lá, a parte do pecado é que ele multiplicou o seu comércio. Olha no versículo 18, confirma isso. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Queridos, ele mercantilizou, ele comercializou as coisas de Deus. Não tem como a gente falar disso sem pensar nos dias de hoje. O comércio entrou, entre aspas, nas coisas de Deus aqui na terra. As pessoas cobram, tem pessoas que cobram caríssimos, cantores, pregadores, cobram e exigem coisas grandes. Então tudo virou comércio. Você entra em determinados salões, chamam de igrejas, você vê logo na entrada, é livro sendo vendido, a cantina vendendo isso, é tudo vendido, tudo, é apostila, é tudo. Eu lembro de Jesus, lembram de Jesus? Entrando no templo e falando, olha, era casa de oração, era para ser casa de oração para todos os povos, e vocês fizeram covil de assaltadores. Mercantilizou, fez comércio. Cuidado, amado. Cuidado. Lembra dos primeiros apóstolos? De graça, recebesse de graça, dai. Eu não tenho ouro nem prata, não tenho nada, mas aquilo que eu recebi, aquilo que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus. E as igrejas hoje em dia obtêm lucros e vivem com essa finalidade. Ganhar. O Deus Mamon. Então, ele multiplicou o seu comércio. O que mais que ele fez? Ele encheu de violência, ainda no verso 16, na continuidade. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Olha a origem da violência aqui. Não nasceu no coração de Deus. Nasceu no coração desse querubim da guarda.
Lá em Isaías fala que ele quis ser igual ao Altíssimo, ele quis ser superior ao Altíssimo, ele quis estar acima de Deus, e este é o mesmo desejo do coração dele. Quando ele, ali no deserto, na tentação, quando ele tenta Jesus, ele quer a adoração de Jesus. Jesus falou, não. Então ele se encheu de violência. No verso 17, o começo, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. O que significa isso? Elevou-se o teu coração. Orgulho, soberba. Olha como eu sou bonito, a formosura. Olha o destaque que eu tenho. Olha as pedras preciosas onde eu piso. E ele foi começando a se orgulhar de tudo isso, a se encher de vã glória. Deus não distribui, não divide a glória dele com ninguém. Sabe aquele pregador que começa a ficar famoso e acha que é ele? Vanglória. Entra esses princípios de Satanás no coração dele. Encheu de violência, ficou orgulhoso. Continuando o verso 17, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele resplandecia. E por causa disso, o que ele fez? Ele se corrompeu na sabedoria. Ele deixou de ter a sabedoria divina. A fonte de toda a sabedoria é Deus. Jesus é a sabedoria. E ele passa agora a ter uma sabedoria corrompida. Uma sabedoria maligna, satânica. O que mais que ele fez? No verso 18, diz na sequência ali, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Profanou. Queridos, nós não podemos brincar com as coisas de Deus. O templo de Deus é santo. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. E nós não podemos fazer do nosso corpo aquilo que a gente quer. Nós não podemos adulterar. Nós não podemos idolatrar. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Somos dele. E aqui Satanás profanou. Em quinto lugar, o quinto ponto, diante de tudo isso, o que aconteceu com Satanás? Notem, ele foi feito, criado por Deus, uma figura maravilhosa, um querubim da guarda de Deus, um ser que resplandecia a luz. Deixa eu só fazer um ponto aqui, só para ficar bem claro para nós. Queridos, a estrela da manhã não é Satanás. Há um problema aqui na tradução ali de Isaías. Sabe quem é a estrela da manhã? É Jesus. É Jesus, não é ele. Então a palavra ali no original, no hebraico, foi traduzida dessa forma. Mas jamais ele será a estrela da manhã. Nosso Jesus, ele é a estrela da manhã, dito ali em Apocalipse. Então o que aconteceu? Diante de tudo isso, ele tinha uma posição de destaque, uma posição, na hierarquia, uma boa posição, mas ele se perdeu. E a gente viu que ele pecou. Ele se rebelou contra Deus, contra o Criador dele. O que aconteceu com Satanás? Primeira coisa, ele foi profanado e lançado fora do monte de Deus. Olha o versículo, voltando ali no versículo 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Deus destrói ele, Deus manda fora. Eu não sei se os irmãos lembram quando Jesus enviou os discípulos e eles foram no nome de Jesus, e eles pregaram, eles ensinaram, curaram os enfermos, expulsaram os demônios, e eles voltaram numa alegria tremenda, pulando de alegria, ao ver que dá certo. O nome de Jesus tem poder. E Jesus disse o quê? Eu vi Satanás caindo.
E ali Jesus fala uma coisinha que é muito bom sempre a gente estar ouvindo. Não são essas coisas que devem alegrar, que devem estar no topo da nossa alegria, no nosso coração, mas sim o ter o nome escrito no livro da vida, o ser salvo. Aí é o motivo da nossa alegria. E ninguém pode roubar isso de nós, porque nosso Deus Jesus é maior. Então, ele foi profanado e lançado fora da presença de Deus no mundo de Deus. Segunda coisa que aconteceu com ele, ele foi destruído em meio ao brilho das pedras. Continuando o verso 16. Ó querubim, o finalzinho ali, da guarda, em meio ao brilho das pedras, ele foi mandado embora. Ele perde o seu brilho. A terceira coisa que aconteceu com Satanás, ele foi lançado por terra. O verso 17, depois de afirmar aqui o que ele fez, né, com a formosura, com o resplendor dele, a sabedoria, lancei-te por terra. Deus não aceita esse tipo de comportamento, de atitude, não fica perante ele. Ele lançou por terra. O que mais? No verso 18, por causa da multidão, a injustiça do comércio profanou, o que Deus fez? Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumir. Deus taca fogo nele. O que mais? Te reduzir a cinzas sobre a terra, sobre os olhos de todos. Isso que aconteceu com o diabo, isso que acontece com as pessoas, com o rei de Tiro, porque tem o mesmo coração, as mesmas atitudes de Satanás. Por isso que Deus, lançando a palavra contra Tiro, mostra a correlação que existe entre a atitude daquele rei e a atitude do diabo. O que mais que Deus fez com ele? Verso 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto. Deus coloca esse como objeto de espanto. Tudo isso aconteceu com Satanás. E o que vai acontecer? O nosso último ponto, o sexto ponto. O que acontecerá com Satanás? No finalzinho do verso 19 diz, e jamais subsistirás. Em outra versão fala assim, deixará de existir para sempre. Quando nós olhamos para o final, lá para Apocalipse, nós sabemos que Satanás e os seus demônios serão lançados no lago de fogo, eternamente. Todo o poderio, tudo acabou para ele. Por isso que ele está desesperado, está chegando o fim dele. E ele, nesse desespero, ele se volta contra quem? Contra a igreja de Deus, porque ele não pode tocar em Deus. Ele se volta contra os filhos de Deus. Essa é a maior perseguição que existe na terra. O diabo, os anjos caídos e todo aquele que não confessa Cristo Jesus como Senhor e Salvador se unem contra quem? Contra a igreja, contra o povo de Deus. E aí? Nós vamos ficar com medo? De forma alguma. Quando nós lembramos lá de Gênesis, capítulo 3, Deus cria tudo e nós vemos hoje no Salmo 104, essa canção sobre esse Deus criador. Lá no início, quando Deus forma o homem, a mulher, tudo vivendo em maior harmonia e perfeita paz, o diabo entra em cena. Ele já havia caído. E ele age da mesma maneira. Ele vem com mentira. Ele vem querendo diluir a palavra de Deus. Ele vem jogando no coração do ser humano aquele desejo. Adão e Eva já eram semelhantes a Deus. E ele mente então. Hoje, em Cristo Jesus, através do novo nascimento, nós tomamos novamente essa forma de sermos semelhantes a Cristo Jesus. Deus é Espírito. O homem, por causa do pecado, morreu. Agora, Cristo Jesus nos faz nascer do Espírito, nascer novamente. Ou seja, nós passamos a ter a imagem e semelhança de Deus. E quem fica furioso com isso? Esse daqui, o capeta. Satanás, que nem nome tem. Nem nome tem. E essa é a história
da origem de tudo. E quando Deus vem ao encontro de Adão e Eva por causa do pecado, Deus olha para a serpente, para Satanás, e no versículo 15, a primeira palavra profética sobre a vinda de Cristo Jesus. Lá no início, tudo já estava preparado por Deus. E Deus fala que o descendente da mulher, Jesus, só da mulher, não fala do homem e da mulher ali, só da mulher. Por isso que nós entendemos que Cristo veio só na parte humana, parte da mulher, e pelo Espírito de Deus. Obra maravilhosa, milagre tremendo. E ali diz assim, tu, Deus falando com Satanás, vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Oh, glória a Deus! Existem algumas interpretações, e eu gosto muito dessa interpretação, que quando Cristo Jesus foi crucificado, a morte de cruz, a gente sabe todo o contexto, maldição, aquela coisa toda. Mas a pessoa não foi só Cristo Jesus que foi crucificado, era uma das mortes, a pior morte que existia naquela época. Então era colocado no madeiro, enquanto a pessoa estava ali e conseguia suportar o peso do corpo no calcanhar ali, ela tinha vida. Mas quando não aguentava mais, ela morria asfixiada. Não conseguia respirar. Por isso que eles mandavam o quê? Quebrar as pernas para perder essa sustentação. E ali na cruz, isso é uma interpretação, uma aplicação, não é? Cristo Jesus foi ferido. Não precisaram quebrar as pernas de Jesus. E ali, penso eu, o diabo pensou que estava prevalecendo. Desde o início, toda a história, o diabo, conhecedor de Gênesis 3,15, porque foi uma palavra dirigida de Deus para ele, ele sempre fez de tudo para acabar com todo e qualquer tipo de pessoa que possam trazer em si a libertação dada por Deus ao ser humano. Foi assim lá com Moisés, quando Cristo Jesus havia a profecia do nascimento dele, a matança de crianças, e o diabo fez de tudo para tirar o foco de Cristo Jesus. E ali na cruz, quando talvez ele tenha pensado, venci Jesus, o Filho de Deus, ali foi dada a sentença de morte para ele. Ali a cabeça dele foi esmagada. Ele não tem mais poder. Como ele é Satanás, enganador, opositor, ele se faz de poderoso. Mas Jesus detém todo o poder. Por isso que é em nome de Jesus que nós trabalhamos, nós lutamos, nós militamos e as coisas acontecem, porque o nome de Jesus está sobre todo nome. Toda autoridade foi dada a ele. Queridos, toda e qualquer expressão humana que tenha a ver com essa manifestação do mal, coloca o homem lado a lado, na mesma experiência dada, vivida por Satanás. Quando a pessoa é orgulhosa, quando a pessoa é arrogante, quando a pessoa é violenta, quando a pessoa é mentirosa, ele é o pai da mentira, quando a pessoa busca uma vanglória, quando uma pessoa tem algum espírito ou vive em alguma atitude de rebeldia para com a autoridade, todas essas manifestações são manifestações demoníacas, tiveram origem em Satanás.
E é isso que ele quer fazer. É isso que ele tenta introduzir na minha mente e na tua mente. Falar mentiras, falar coisas erradas, blasfêmias, maledicência. Mas a boa notícia em tudo isso, que essa origem do mal, ela tem fim. Ela tem os seus dias contados. Por quê? Porque aquele que é do bem, que andou a fazer o bem, o Espírito Santo, aquele que forma em nós a bondade e a benignidade, que é totalmente contrário ao mal. Esse já venceu. E ele se coloca, ele nos convida a viver agora a experiência daquele que deixou a glória, deixou tudo e veio ser um homem, um escravo, morreu na cruz e venceu. Ele nos convida a ter essa mesma experiência. É bom a gente sondar. Muitas pessoas são enganadas e dizem assim, mas esse é meu temperamento. Se tem alguma coisa a ver com essa história, não é teu. É um temperamento do diabo, que precisa ser controlado pelo Espírito Santo. Então, amados, aqui nós vemos a origem. Um profeta de Deus, Ezequiel, trazendo uma palavra de Deus contra um rei que estava tendo atitudes de Satanás. E desvenda para nós. Esses são os únicos 2 textos, Isaías e Ezequiel, que fala sobre a queda, a origem de Satanás. Eu não quero ter parte com ele. Eu quero ter parte com Deus. E por isso eu preciso conhecer a história. Eu preciso saber desses fatos. Hoje não se prega mais sobre a ação do diabo no mundo. Mas na Bíblia todinha nós vemos muitas advertências. Muitas advertências. E como nós começamos falando ali de 1 Pedro 5,8, agora com todo esse entendimento, eu quero ler para encerrar. Sede sóbrios e vigilantes. Não é para ficar desatento, brincando, é para estar ali. Nós estamos numa batalha e o inimigo está aí querendo nos pegar. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, ele não é leão. Há um que é leão, o leão da tribo de Judá, Jesus. Ele se faz parecer como anjo de luz, mas ele não tem nada mais a ver com luz. Ele é anjo das trevas, que ruge procurando alguém para devorar. Independente do nome, esse nome criado para Lúcifer, há uma série na Netflix chamada Lúcifer. E muitos estão aí, acho que está na 6ª temporada. Deu tanto sucesso que está tendo temporada após temporada. E muitos crentes estão assistindo. Cuidado. Nós temos que ser um povo da luz que não quer nada. Mas esse nome não tem, mas não quero saber. Se atribuíram, não quero saber. Cuidado também com essas questões de batalha espiritual que fica dando nome. Mas Jesus perguntou o nome. Sim, e eles disseram o quê? Multidão. Multidão é nome? Tem pessoas que vão até os demônios perguntando o nome. Eles são mentirosos. Não merecem nenhum crédito, nada. A não ser serem colocados no devido lugar, expulsos. E Jesus fala aqui acerca da casa desocupada. Só o valente pode mandar embora. E uma pessoa, uma vez possessa, se ela não se enche de Cristo, do Espírito Santo, vem mais 7, piores do que o primeiro. Então essa batalha existe, ela está aí. Cada dia ele anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Que a gente não se torne alimento do diabo, em nome de Jesus. Que a gente busque somente as características de Cristo Jesus.
permitindo que o Espírito Santo forme em nós o fruto, que é totalmente contrário à obra da carne, às obras do diabo, que bate de frente e que nos dão a vitória. Essa foi a origem do mal. O mal não começou, não foi criado por Deus. Vamos orar? Papai, nós queremos o Senhor. Só o Senhor. Nós queremos Jesus. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração e a propensão que há em nós, por causa da velha natureza, por causa da natureza caída, por causa da carne. Há uma propensão grande de nos abrirmos para a realização dessas coisas que nasceram inicialmente no coração daquele que é nosso inimigo, opositor, que chamamos de Satanás, o diabo, a antiga serpente, o dragão. Não queremos nada com ele, Pai. Por favor, Senhor, não nos deixe, Senhor Deus, ter no nosso coração nada, Senhor Deus, que venha a aparecer, não só de termos atitudes, mas queremos fugir até do parecer do mal, Senhor. Orgulho, arrogância, violência, mentira, vanglória, tudo isso, Papai. Dá-nos um coração humilde como o coração de Jesus, um coração que sabe submeter ao senhorio de Cristo. Papai, obrigado porque nós não precisamos temer, porque lá na cruz nós temos a certeza que a cabeça de Satanás foi esmagada e que há um só vencedor, Jesus. E nós queremos fazer parte do corpo de Cristo Jesus como igreja. Obrigado pela tua palavra reveladora, Senhor Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Basta estar do lado certo. Amém? Forte abraço, uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.